Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Direito para Concursos. Hoje vamos resolver aqui algumas questões sobre direitos sociais voltado para o curso de TRE, tá? Então eu deixei aqui um banco de dados de questões, eu vou já colocar aqui para vocês poderem dar uma olhada. Olha aqui, então a gente tem esse banco de dados aqui, questões, utilizando sempre o QConcurso, a ferramenta que eu mais gosto de utilizar para resolver questões. Pessoal, que forma que eu coloquei aqui? Coloquei TRF de uma forma geral, coloquei todos os TRS, também tentei colocar aqui o máximo de TRT possível. Eu acho que tem uma limitação aqui, não consegui colocar todos os TRTs, salvo engano, acho que ele tem ali uma limitação de 51 tribunais, um negócio assim, mas eu tentei colocar aqui o máximo de tribunais possíveis, já dá pra gente ter uma noção boa. Eu não vou delimitar por banca, já que a gente não sabe qual que vai ser a banca organizadora dos concursos, então a gente deixa aqui em branco por enquanto. Quando sair realmente uma banca para o concurso específico, a gente faz resolução de questões específicas de alguma banca, mas por enquanto a gente vai fazer direitos sociais sem nenhuma banca específica. Vamos colocar aqui então disciplina, a gente coloca constitucional. A gente vai resolver aqui as questões que eu não resolvi, então a gente vai resolver junto aqui, tá? Então a gente vai fazer aqui para você direto já. Então direitos sociais aqui, ó, número 7 em assunto. Vamos lá, então a gente filtra, vamos ver a quantidade de questões, olha como é legal a gente filtrar dessa forma, vamos ver a quantidade de questões que vão ter aqui. Ó, 179 questões só de direitos sociais, é bastante questão, isso que é legal a gente filtrar dessa maneira. Vamos dar uma olhada nas questões para a gente ver o estilo de cobrança vai ser sempre parecido, vamos observar também as bancas que normalmente fazem prova, então por exemplo, olha, FCC aqui. FCC, prova do TRF, técnico judiciário. Gente, muito parecido com o estilo que vai ser cobrado na sua prova, com certeza absoluta. Se for uma banca FCC, com certeza você pode esperar a prova nesse estilo aqui. Vamos ver. Ó, Edneia, trabalhadora urbana, foi dispensada sem justa causa de seu emprego. Então vamos lá, sempre anotando aqui o que é mais importante. Ó, sem justa causa, trabalhadora urbana foi dispensada de seu emprego e entende que possui créditos resultantes dessa relação de trabalho. Em conformidade com a Constituição Federal de 88, a Edneia tem direito de propor ação em face de seu ex-empregador. Então ele quer saber até quanto tempo que ela pode, qual que é o prazo aqui para ela poder propor ainda ação contra o ex-chefe dela aqui. Tá? Isso daqui, então, matéria constitucional, questão aqui relacionada, prescrição, principalmente, então, vamos ver, Então, prazo de 5 anos, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Tá? Então, qual que é o período que ela possui? Então, tem esse período realmente, de 2 anos para ela propor a ação, que seria um prazo decadencial, tá? Ela tem 2 anos para propor a ação e ela pode pedir até 5 anos anteriores. Tá? Então, vamos dizer ali que ela foi demitida em 2010. Depois ela tem até 2012 para entrar com a ação e ela pode, em 2012, cobrar os 5 anos anteriores, tá? Que seria, então, 2010, 2007 para frente ela poderia cobrar. Ou então, se ela entra imediatamente ali em 2010, ela pode cobrar desde 2005. Então, a gente vai marcar a alternativa A. Então, parabéns se você acertou. Vamos continuando. Novamente aqui FCC, TRF, 4ª região. Técnico judiciário, pode esperar também questões muito parecidas com essa aqui. Considere seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário ou involuntário. Vamos ver primeiro a questão, o que ele vai querer. Em conformidade com a Constituição Federal, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, aqueles contidos em... Então ele está querendo saber aqui quais que são os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Vamos ver quais que são. Seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário, desemprego voluntário não cabe seguro-desemprego, só no caso de desemprego involuntário. Então, aqui a gente, por exemplo, já elimina as alternativas, a gente já elimina essa daqui e essa daqui. É assim que eu gosto de ir respondendo, a gente já ficou só entre duas. Tá? Antes a gente tinha 20% de chance de acertar a questão, agora a gente já tem 50% de chance de acertar, caso a gente precise, por exemplo, chutar se a gente não tiver certeza. Tá? Então, inclusive aqui, a gente pode ver que uma coloca 2 como correta e a outra coloca 4 como correta. Então, é uma questão que muito dificilmente a gente vai errar aqui, ele já facilitou muito aqui, já desde a primeira alternativa.
Ó, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. E aí, isso aqui realmente pode reduzir o salário se tiver disposto em convenção ou acordo coletivo? Vamos ver, vamos deixar essa aqui em suspenso, mas a gente lembra aqui que realmente existe essa questão da irredutibilidade, mas ela não é absoluta, ela pode sim ser convencionada. Vamos tomar cuidado com isso aqui. Vamos ver a 4, né, já que é a 4 aqui que é a dúvida que a gente fica. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no máximo de 30 dias, errado, é o mínimo de 30 dias. Então a gente tem a 4 aqui errada também, ficamos com a alternativa E. Também acertamos aqui, uma questão muito tranquila, vocês veem aí o perfil de cobrança para a prova de técnico, né? Então perfil aqui muito legalista, provas recentes, provas de FCC, de técnico judiciário, pode esperar coisa muito parecida na sua prova. Vamos lá, dando continuidade. Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, seguro-desemprego em caso de desemprego, ainda que voluntário. A gente acabou de ver aqui que é falso. Acabamos de ver que isso daqui então é falso, é somente para o desemprego involuntário. Então a gente já elimina a D aqui. São direitos sociais. Vamos lá, quais que são os direitos sociais aqui? Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma da Constituição. Pessoal, à primeira vista aqui a gente bate o olho e pensa que realmente é verdadeira essa alternativa. Só que olha a quantidade de itens que ele coloca. É muito fácil ele nos enganar em uma alternativa dessa aqui. Muito fácil ele colocar uma coisa ali que não é, né, no meio das outras que parece muito que são, aí você acaba se confundindo. O que eu recomendo para você? Deixa essa aqui em suspenso, responde as outras primeiro. Olha a quantidade de itens que ele colocou. Você pode acabar se confundindo em uma dessas aqui. Então vamos continuando. Vai para a próxima. Um dos direitos sociais garantidos no texto constitucional é a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Realmente existe essa equiparação entre o empregado e o avulso. Então, verdadeira aqui essa alternativa. A gente já exclui também essa daqui e essa daqui, ficamos já com 50% de chance de acertar. Percebam aqui que, olha, se a gente souber essa última, a gente já também elimina uma das duas. De acordo com a Constituição Federal, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais jornada de 8 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. Olha, turnos ininterruptos de revezamento. É aquele lá que a pessoa, né, trabalha às vezes em um período da manhã, depois trabalha em um outro período à noite. Esse tipo de turno aqui, ele tem aquela questão das 6 horas, não são 8 horas. Então a gente tem como falso isso daqui. E realmente a gente tinha imaginado que era verdadeiro mesmo essa, então só confirma a nossa ideia aqui. Tá? Então também acertamos aqui. Vamos só confirmar a questão do turno ininterrupto aqui, ó. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Olha, um cuidado que a gente tem que ter, olha, o que pode ser negociado? O que pode ser negociado? Essa questão aqui, por exemplo, pode ser negociada. Está falando, olha, salvo negociação coletiva. Esse tipo de questão, né, relacionada a direitos sociais, a gente tem que sempre tomar cuidado com relação àquilo que pode ser negociado. Por exemplo, aquela questão da irredutibilidade salarial, que pode ser negociado, isso pode acabar pegando você aí em algum tipo de pegadinha. Então, tome muito cuidado com isso. Vamos continuando aqui. O pessoal faz alguns macetes aqui para decorar, né, os direitos sociais. Eu não gosto muito desse tipo de macete, às vezes dá mais trabalho, preenche mais a sua cabeça ficar decorando isso daqui, né? Então, ó, Edu mora lá, Saul trabalha ali, Assis prossegue preso. Pessoal, qual que é a chance de no meio da prova você ficar lembrando esse tipo de coisa aqui e depois ficar lembrando também a quantidade de informações que você tem que ter? É muito mais fácil você entender a ideia, entender o conceito. Por exemplo, olha, educação faz sentido, é um direito social realmente. Moradia, lazer. Então entenda a ideia, é muito mais fácil você entender a ideia do que você... Então, por exemplo, ó,
assistência aos desamparados. Você sabe que isso daqui está relacionado à assistência social. Assistência social é óbvio que é um direito social. Proteção à maternidade está relacionado aqui. Você vai se lembrar aqui que tem diversos direitos ao trabalhador que são relacionados à maternidade, por exemplo, né? Proteção ao trabalho da mulher. Então é óbvio também que essa questão do trabalho normalmente está associado aos direitos sociais. Segurança, previdência social, não tem muito por que você ficar decorando, fazendo esse tipo de macete aqui. Pelo menos eu não gosto, eu não acho, eu nunca gostei de fazer esse tipo de macete aqui. Para mim, mais atrapalha do que ajuda. Tem alguns que ajudam, né? Então, por exemplo, os princípios lá, e você simplesmente, princípios da administração pública, aí você coloca lá limpe, beleza, aí fica fácil, né? Porque aí você colocou um mnemônico muito fácil. Agora você pega um desse daqui, você, na hora da prova, imagina só você ficar tendo que decorar isso aqui. Questão anulada, 2018, tá? Então, ó, a gente percebe que esses últimos anos agora tivemos poucas provas de tribunal, né? Eu tô colocando todas as provas de tribunal e a gente pegou algumas ali de 2019, agora uma de 2018, isso daqui por conta da pandemia. Isso daqui é um bom sinal de que devem vir provas aí no futuro próximo, porque como eles já estão há algum tempo sem fazer prova, eles vão ter que fazer provas para chamar muita gente. O próprio TRT tem tido, né, provas, faz muito tempo que eles não têm provas, então a ideia é que cada vez mais esses concursos de tribunais voltem a ter cada vez mais. Ó, os direitos sociais, tais como tratados na Constituição Federal e na doutrina constitucional. Aí aqui uma questão um pouquinho mais doutrinária, né? Vamos lá então. São considerados direitos fundamentais do homem. Realmente são direitos fundamentais, tá bom? Direitos sociais estão lá inseridos nos direitos fundamentais. Vamos lembrar que os direitos fundamentais eles se dividem, né? Tá? Isso daí, se você não se lembra, você precisa voltar lá nas primeiras aulas de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais vão se dividir lá nos direitos e deveres individuais e coletivos, nos direitos sociais, direitos da nacionalidade, né? Os direitos lá dos partidos políticos. Tudo isso aqui está dentro dos direitos fundamentais. Tá? Vamos tomar cuidado. E se realmente são direitos fundamentais e correspondem a um não fazer do Estado. Pelo contrário, os direitos sociais estão relacionados a um fazer, a uma obrigação prestacional do Estado. Compreendem os direitos de nacionalidade, os direitos sociais não compreendem os direitos de nacionalidade. Direitos de nacionalidade é uma coisa, direitos sociais são outras coisas. A gente ainda vai falar a respeito dos direitos de nacionalidade, mas eles não se confundem com os direitos sociais. Direitos de nacionalidade estão relacionados aqui à relação entre indivíduo e Estado, aquele vínculo que ocorre em razão do nascimento ou em razão ali dos laços sanguíneos. Compreendem, dentre outros, o direito à propriedade material e imaterial. Direito à propriedade. Direito à propriedade é um direito social ou é um direito individual? A gente viu esse direito à propriedade lá no artigo 5º ou a gente viu depois do artigo 5º? Caracterizam-se como liberdades positivas. Positivas tem a ver então com uma questão prestacional. Positivo, pense aqui em prestacional, não é quando a gente fala em liberdade negativa, a gente está falando a respeito de uma liberdade do Estado. O Estado ele não pode atuar onde eu estou atuando. Isso seria uma liberdade negativa. Uma liberdade positiva seria onde o Estado ele tem que atuar, ele tem que fazer uma prestação, ele tem que atuar naquilo, senão você efetivamente não vai ter aqueles direitos mínimos, aqueles direitos fundamentais. Basicamente é o contrário do que ele está falando aqui, do não fazer do Estado. Aqui ele precisa fazer. Então caracteriza-se como liberdades positivas e tem como finalidade a melhoria das condições de vida dos hipossuficientes. Hipossuficientes são aquelas pessoas que não têm o mínimo, né? Pessoas que são vulneráveis, elas não têm o mínimo, tá bom? Visando a concretização da igualdade social. Realmente está relacionado aqui, vamos deixar então essa alternativa por enquanto selecionada. Por enquanto, para mim aqui parece que é o que faz mais sentido. Consagram o princípio da solidariedade e caracterizam-se por terem titularidade coletiva, atribuídas a todas as formações sociais. Olha, para mim não faz muito sentido a questão do princípio da solidariedade. Normalmente ela está inserida na terceira geração de direitos,
tá? O princípio da solidariedade. Então a gente fala, por exemplo, a questão do meio ambiente, a gente geralmente fala a respeito da terceira geração de direitos. Os direitos sociais, normalmente a gente insere na segunda geração de direitos, aqueles direitos que são prestacionais, que dependem de uma atuação do Estado. Tá? O princípio da solidariedade está mais relacionado aqui àquela questão dos direitos difusos, dos direitos coletivos, relacionados então à terceira geração de direitos. Eu vou então na alternativa D aqui. Então, acertamos uma questão mais difícil, ok? Ó, inclusive uma questão de analista, né? Mas se você está prestando para técnico, pode responder também que não foge tanto também da realidade. Poderia muito bem essa questão ter vindo como técnico também. Ó, uma questão difícil, tá? Então, 68% de acerto só. Uma questão um pouco mais complicadinha. Ó, os direitos sociais são direitos fundamentais de segunda geração, são direitos de titularidade coletiva e com caráter positivo, pois exigem atuações do Estado. Logo, a expressão não fazer do Estado para com o indivíduo torna a alternativa A, pois esse não fazer do Estado guarda relação com os direitos fundamentais de primeira geração. Vamos ver aqui o que mais vocês poderiam... Ó, direito de propriedade é aquilo que eu falei, está relacionado aos direitos e deveres individuais, tá? É um direito individual. Aqui o direito à propriedade significa que o Estado ele não pode vir, por exemplo, e tomar a sua propriedade do nada, né? É lógico que existem as hipóteses lá de que o Estado realmente pode, em algumas circunstâncias, por exemplo, expropriar, desapropriar a sua propriedade, mas essa não é a regra. A regra é que o Estado ele não pode ficar simplesmente pegando a sua propriedade. Isso é um direito de primeira geração, uma liberdade, um não fazer do Estado. Ó, vamos ver aqui, é a nossa alternativa correta, inclusive ó, vem do livro do Alexandre de Moraes. Direitos sociais caracterizam-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado social de direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando a concretização da igualdade social. Pessoal, muito cuidado aqui, porque às vezes a gente pega um termo que a gente nunca leu e a gente assusta com a questão. Então, você às vezes leu ali liberdade positiva, aí de repente você toma um grande susto, mas não precisa se assustar com a questão. Leia a questão com cuidado, leia com calma, que você consegue resolver sem problemas, eliminando também as outras, você vai ver que as outras estão erradas. Ó, conforme explanado nas alternativas anteriores, os direitos sociais são direitos fundamentais de segunda geração e guardam relação com a ideia de igualdade. Lembra lá, liberdade e igualdade na segunda geração e fraternidade, solidariedade na terceira geração. Ó, os direitos sociais não consagram o princípio da solidariedade, pois este diz respeito aos direitos de terceira geração. Direitos fundamentais de terceira geração, ligados ao valor fraternidade ou solidariedade, são os relacionados ao desenvolvimento ou progresso. É aquilo que eu falei com vocês, tá? A solidariedade está relacionada à terceira geração. Aqui é questão de meio ambiente, né? Eu, inclusive dei esse exemplo para vocês. Autodeterminação dos povos, direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade, tá? Não é só sobre direito de propriedade, é patrimônio comum da humanidade, e direito de comunicação. São direitos transindividuais, isso é, não existe só uma pessoa que detém aquele direito, a própria coletividade é que detém aquele direito, e é um rol aqui exemplificativo somente. Tá, então vamos continuando. Agora mais uma questão da FCC também, TRT, segunda região, técnico judiciário, área administrativa. Fiquei aqui com geração na cabeça, né, dos direitos fundamentais. Um grupo de empregados atuantes em determinada empresa afirmou ao seu superior hierárquico que pretende constituir um sindicato da categoria. Fato esse que levou os empregados e o diretor da empresa a consultarem vários advogados a respeito do assunto. Dentre as orientações que receberam, mostra-se compatível com a Constituição Federal, aquela segundo a qual... Então, olha aqui, ó, os empregados eles estão querendo constituir um sindicato da categoria. Tá? Então, temos a categoria econômica, que é dos empregadores, e temos a categoria profissional, que são dos empregados. Em regra, aqui, você sabe, né, no nosso país, rege aqui a ideia é da liberdade sindical, de associação sindical. É desnecessária a autorização do Estado, realmente não precisa de autorização do Estado,
para a fundação de sindicato. Ressalvado o registro no órgão competente, realmente precisa do registro, sendo vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Legal, parece tudo correto aqui na alternativa A. Vamos ler as outras também para a gente não se precipitar, né? O sindicato poderá ter a mesma base territorial de organização sindical do mesmo grau. Não. A regra aqui é que o sindicato, ele não pode ter um sindicato sendo que já tem um outro na mesma base territorial. E a base territorial mínima aqui é o município. Então aqui, como ele fala, o sindicato pode ter a mesma base territorial de organização sindical, uma outra que já existe, né, que represente a mesma categoria, a gente já pode aqui cortar essa alternativa B. O sindicato poderá defender os direitos e interesses coletivos da categoria em questão, judiciais ou administrativas, mas não poderá fazê-lo para a defesa de direitos e interesses individuais. Não é essa questão, tá? Também não é assim que funciona. O empregado que tenha registrado sua candidatura a cargo de direção ou de representação sindical poderá ser demitido sem justa causa. Então, você já sabe aqui que está relacionado à questão da direção sindical. Quando ele se registra aqui para poder ter esse cargo de direção sindical, ele possui ali uma estabilidade. Então, essa questão de que ele pode ser demitido sem justa causa, você também já sabe que não pode. É vedado à Assembleia Geral do Sindicato fixar contribuição para o custeio do sistema confederativo de representação sindical da categoria profissional respectiva. Não é vedado, tá? Não é vedado. Tá? Então a gente acertou aqui também, vamos ver as alternativas. Então, olha, é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativo de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. Então, dentro da mesma base territorial, você não pode fazer uma outra organização sindical. Uma coisa importante também aqui que ele fala, olha, não pode ser inferior à área de um município. Então, uma base territorial vai ser, no mínimo, ali correspondente a um município. Vamos continuando. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Tá? Então, o sindicato ele pode fazer essa defesa dos direitos, podem ser inclusive direitos coletivos ou também direitos individuais relacionados à categoria, inclusive em questão judicial ou questão administrativa. Aí a questão da estabilidade fala que é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura. Então ele não precisa nem mesmo ter sido eleito diretor. A partir do momento em que ele registrou a candidatura dele, ele já tem essa estabilidade a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave. Esse daqui, artigo 8º, cai bastante, tome cuidado com ele. Então, a partir do registro da candidatura, a pessoa que ali está buscando aquela função de diretor sindical, né, representante sindical, ele não vai poder ser demitido a partir desse momento sem justa causa. Tá? Essa é a questão. Sem justa causa, se ele cometer falta grave, ele pode ser demitido sim, mas a partir do momento que ele registrou a candidatura e não a partir do momento em que ele foi eleito dirigente sindical. E depois, até quando que vai perdurar isso? Se ele for eleito, vai perdurar até 1 ano depois do mandato dele. Então, terminou o mandato dele, ele não pode ainda ser demitido imediatamente. Isso daqui para defendê-lo, né, para fazer com que ele consiga atuar livremente na função dele de dirigente sindical. E depois de 1 ano do mandato dele, acabou o período dele, por exemplo, 2020, em 2021 ele poderia sim ser demitido sem justa causa. A Assembleia Geral fixará a contribuição. Tá? Então é a Assembleia Geral que fixa a contribuição confederativa. Contribuição confederativa ela não é a mesma coisa que a contribuição sindical. Tá? É uma outra contribuição aqui diferenciada. Pessoal, acho que deu para a gente ter uma noção aqui das questões, né? A gente conseguiu resolver bastante questão. Depois você pegue e continue resolvendo as questões, porque quanto mais questão você resolve, mais coisa você vê aqui, mais situações você vai se deparar e vai conseguir ver onde que está a sua dificuldade,
né? Vai sempre fazendo aqui um caderno para você poder ver o que você está errando, o que você está tendo mais dificuldade, e vá sempre revisitando também as matérias, pegando de novo para resolver as questões, até mesmo as que você já resolveu. Se, por exemplo, você já resolveu todas as questões, coloque aí de novo para você ir respondendo, ou coloque um outro banco de dados, por exemplo, coloca lá procurador de município para você responder também. Tá, então vá usando a sua criatividade aqui de forma a se tornar produtivo o seu estudo, beleza? Não deixe de estudar a matéria, não deixe de responder questões, ainda que seja uma matéria que você já tem um bom conhecimento, porque a gente acaba esquecendo, não tem jeito, e esquece mesmo, tá bom? Um grande abraço para vocês, ótimos estudos, espero que tenha ajudado o nosso estudo aqui de resolução de questões. Depois deixa no comentário, me diz aí se você gostou da nossa aula de resolução de questões, se você gosta desse molde aqui que a gente está fazendo de resolver questões, né? E até para eu saber, porque se você, por exemplo, não gosta, né? Se a maioria das pessoas não gostam dessa situação aqui, a gente nem não perde tempo resolvendo questões, mas eu acho que contribui com a formação de vocês, vocês vendo como que eu gosto de resolver questões, também pode ajudar vocês no momento de resolver as suas questões na prova, tá? Um grande abraço e até a próxima!